A graça e a paz do Senhor para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Quero compartilhar com você, neste momento, um texto da Bíblia Sagrada que está no livro de Lucas, capítulo 21, dos versículos 34 a 36. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Louvado a Deus seja o teu nome pela tua palavra, a tua palavra que é a verdade, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa falar aos nossos corações através desta palavra e que o teu Espírito possa nos convencer de tudo que o Senhor quer nos falar acerca das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu quero falar com vocês nesse momento sobre o dever de vigiar. Esses versículos que eu acabei de ler, eles são o final, eles são a conclusão do que aconteceu no início aqui do capítulo 21. Se você voltar uma página aí na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, você vai ver que Jesus está falando acerca do princípio das dores. O princípio das dores é como se fosse uma mulher grávida, prestes a dar à luz e que começa a sentir que o bebê vai chegar. E ela começa a sentir os sinais, as dores, as contrações de que aquele momento vai chegar e que ele é inevitável. O princípio das dores e a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem fazem parte desse capítulo. E aqui nesse capítulo todo, ele vai dizer que iriam chegar dias que aquele templo seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra. Então as pessoas perguntaram para ele quando que essas coisas iam acontecer. E aí ele disse o seguinte: cuidado, não vos deixe enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, chegou o tempo, não os sigais. É claro que alguém pode dizer, olha, mas isso ele está falando sobre a queda de Jerusalém, sobre algumas coisas que iriam acontecer naqueles dias. É verdade, é sobre isso mesmo que está dizendo. O Jerusalém, os hebreus, os israelitas, os judeus, eles estão para ser dispersos daí a alguns anos depois da ascensão de Cristo. Mas também esse texto está falando, das coisas que hão de vir. Estão falando das coisas acerca da volta de Cristo, quando ele voltar nas nuvens com grande poder e grande glória. Jesus está dizendo que falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes iriam aparecer. Pessoas que não são pastores de ovelhas, mas que são mercenários, que estão para extorquir o povo, para tripudiar a fé alheia e enganar, se possível, até os escolhidos. Também está falando de guerra e de tumulto. E Jesus está dizendo que não é para se assustar com essas coisas. Por quê? Porque vão chegar a época em que nação se levantará contra nação, pais contra filhos, filhos contra os pais, maridos com esposas, esposos com as suas esposas, que iriam haver disputas ferrenhas, perseguição. Os crentes em Cristo Jesus, os verdadeiros cristãos, eles seriam mortos, eles seriam entregues à justiça, muitas coisas haveriam de acontecer, mas tudo isso Jesus está dizendo que vai acontecer
para que seja dado testemunho a respeito dele. Jesus está dizendo que o crente, em algum momento da história, vai sofrer por amor ao Evangelho. Somente aqueles que perseverarem vão alcançar a vida, está escrito no versículo 19. Jesus promete que não vai se perder nenhum único cabelo da cabeça daqueles que perseverarem até o fim. Jesus também diz que na tribulação, que as pessoas iriam cair a fio de espada, muitos serão enforcados, muitos serão fuzilados, muitos serão mortos, muitos serão torturados por amor a Ele. Haverá sinais no céu, no sol, nas estrelas, na lua. Os homens vão desmaiar de terror diante dos acontecimentos que estão por vir. E aqui está dizendo que isso tudo é uma sombra, é o princípio das dores. Não se enganem, o que nós estamos passando, essa quarentena, essas pragas e pestes, essas coisas que estão acontecendo, é só o início daquilo que foi predito sobre a volta de Cristo Jesus, sobre o final dos tempos. E o texto que nós queremos cuidar nessa noite, que está aqui no versículo 34 a 36, são orientações para aqueles que estão em Cristo e que aguardam a volta do Senhor Jesus. Veja o que diz o texto: cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que nós devemos cuidar da nossa própria vida em relação à salvação, em relação à perseverança da volta de Jesus. O Senhor Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que nós não somos responsáveis pela salvação do nosso cônjuge, ou dos nossos filhos, ou dos nossos amigos. O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho, é anunciar as boas novas de salvação, é dizer que existe um único caminho, o caminho é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém achega ao Pai se não for por Ele. Assim, nós devemos cuidar da nossa vida, porque quem convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Então cada um deve cuidar de si mesmo. E Jesus está dizendo que não é para a gente se surpreender com as coisas que estão acontecendo, porque Ele avisou que ia acontecer. Ora, eu não consigo compreender porque irmãos e irmãs, pessoas crentes em Jesus Cristo, pessoas que até nasceram no Evangelho, estão se surpreendendo, estão ficando assustadas com as coisas que estão acontecendo. É preocupante, é verdade. É caso de nós avaliarmos as nossas condutas e tomarmos cuidado, as precauções necessárias. Mas não podemos nos espantar com isso e nem ficar desesperado com essas coisas. Por quê? Porque aqui está dizendo que essas coisas vão acontecer. No versículo 35 está dizendo que essas coisas virão sobre todos os que habitam a face da terra. Veja, esse vírus que abate sobre a humanidade, ele não escolhe cor, raça, credo e nem posição social. Ele pega a todos. Ele mata quem ele bem entende. E as nossas vidas parece que agora dependem de um ser ou de um organismo que nós só conseguimos enxergar através dos microscópios. Ele virá sobre todos os que habitam na face da terra. Não há como escapar. A nossa vida está guardada em Deus. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, diz a palavra. Aquele que tem toda a sua fé depositada no Senhor, ele é confiante de que não vai faltar nada para a sua vida, nem o que comer, nem o que vestir e nem o que beber.
Sabe, querido irmão, querida irmã, nós não devemos andar ansiosos por essas coisas. O versículo 36 diz que nós devemos vigiar, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Vigiai. Nós vamos passar por tudo isso. Lá no 34 falou que nós temos que cuidar de nós mesmos. E agora no 36 está dizendo que nós temos que vigiar. E nós que moramos aqui no litoral, nós lembramos dos turistas que não conhecem a praia quando visitam uma praia que é brava, né? Nós somos acostumados com a praia aqui de Interlagos, ou com Itaparica, ou com uma dessas praias que tem umas ondas mais fortes. E às vezes nós ficamos observando os turistas e a displicência deles em negligenciar o mar e as ondas. Vejam que muitos deles entram na água e ficam de costas para o mar. E as ondas, elas se levantam silenciosamente. Elas encorpam, elas crescem. E quando se menos espera, elas engolem os incautos. Elas engolem os que estão despreparados. E daí um pouquinho, essa onda vai cuspir o turista ou o desavisado lá na beirinha da praia. Às vezes cheio de areia, às vezes até ralado porque raspou na areia ou no fundo da água, bebeu água salgada. Por quê? Porque não vigiou. Aquele que conhece o perigo do mar e das ondas, ele não negligencia as ondas. Aquele que viveu à beira da praia e que sabe como ela funciona, ele jamais dá as costas para o mar. Ele fica olhando as ondas, ele fica esperando e ele conhece, ele sabe qual é a onda que vai levantar, qual é a força dela, se ela vai estourar mais lá no fundo, se ela vai estourar mais aqui na beirada, como é que ele vai fazer para furar essa onda, se ele vai pular por cima dela, se ele vai mergulhar por debaixo dela, ou se ele simplesmente vai enrijecer o seu corpo e vai deixar ela bater contra ele e ele vai enfrentar essa onda. Então, irmãos, quando aqui diz que nós temos que cuidar de nós mesmos, nós temos que ficar vigiando, porque a onda vai vir e ela não vai avisar quando vem. E quando ela vier, nós não podemos dizer que não sabíamos. Nós temos que estar preparados para ela. Aqui está dizendo que nós temos que vigiar e orar em todo o tempo, pedindo auxílio do Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo. Mas por que nós temos que orar pedindo essa direção do Espírito Santo? É para que nós possamos escapar dessas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Davi, então você está me dizendo que é só eu orar e vigiar e eu não vou pegar Covid-19 ou eu não vou pegar o próximo vírus, ou seja o que for que acontecer. Eu não vou passar pelas tribulações, eu vou ter uma vida boa, eu vou ser próspero, né, como alguns pregam por aí. Não é isso. Aqui está dizendo nesse texto, é que é para que a gente possa escapar dessas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem. Na presença do Filho do Homem, o que significa isso? Na volta de Cristo. Sabe, querido irmão, querida irmã, você que crê que esse mesmo Jesus que pisou a terra, que morreu em favor dos pecadores, em favor daqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, ressuscitou, está vivo, subiu ao céu e está preparando o lugar. Você que crê nesse Jesus, ele um dia vai voltar. E aqui, quando ele diz que nós temos que estar de pé na presença do Filho do Homem, está dizendo, olha, vigia e ora e resiste
enquanto há fôlego de vida em você, porque a sua glória não é aqui, a sua vitória definitiva não é aqui, não é aqui que você vai ajuntar tesouros, não é aqui que você vai ter a plena felicidade, não. Podemos ser felizes aqui, mas a plena felicidade, a plena paz, a vida duradoura em santidade na presença do Senhor, isso ocorrerá na eternidade. Amém. Nós ficarmos de pé na presença do Filho do Homem. Vigiai, pois, orando em todo o tempo. Resistam a essas pandemias, a esses falsos mestres, a essas coisas que vão acontecer, a um governo único para assumir o mundo. Não sei quando isso vai acontecer, pode ser na minha geração, pode ser na geração dos meus filhos, pode ser a qualquer momento. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se o meu prazo nessa vida já estivesse cumprido e eu estiver já morto, até o último fôlego de vida, eu tenho que permanecer firme e constante e sempre abundante, porque tudo que nós fizermos em prol da pregação do Evangelho, da adoração ao Senhor, a Deus, isso não vai ser em vão. O nosso trabalho terá recompensa. Então vigia e ora em todo o tempo, para que você possa escapar da morte eterna e ganhar a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, ele não nos prometeu tirar dos problemas, tirar dessa terra. Ora, se nós vivemos nessa terra, é claro que nós vamos ter problemas nessa terra. Isso é claro para nós. Então, como que nós podemos viver de forma diferenciada? Se a chuva cai para bons e para maus, se o mato cresce para bons e para maus, se as coisas que acontecem na natureza acontecem para todo mundo. Nós só podemos esperar em Deus. Nós só podemos esperar plenamente nas coisas vindouras que estão por vir. Por isso, eu te incentivo nesse momento a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, porque é aqui que nós julgamos ter a vida eterna. Aqui está a nossa fonte de salvação. Se nós, à luz do Espírito Santo, compreendermos o que está escrito nessas santas palavras, nesse livro sagrado, nós alcançaremos a vida. Aceite a Cristo. Se você não sabe como fazer isso, procure uma igreja séria, uma igreja perto de você e diga que você quer conhecer Jesus, que você quer aceitar a Jesus, como confessá-lo como Senhor e Salvador, e que você quer seguir uma vida de santidade. E você terá acesso a todas essas promessas que o Senhor Jesus fez àqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e é por isso que nós temos paz em meio da tribulação. Tenha paz. Se você não tem paz, é um sinal de que talvez você não tenha Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz, porque neste momento o que nós precisamos de ter é paz e comunhão com Deus.